Boa noite, amigos, tudo bom? Bom, em primeiro lugar, feliz Dia das Mães. E hoje eu vim aqui para falar de um filme, na verdade, que me desencadeou um outro interesse que eu já tinha antes. Então, eu não vou falar só do filme, eu vou falar de um outro assunto que tem a ver com o filme e o meu grande desafio agora é tentar ser sucinto, porque sobre esse assunto, claro que tem muita coisa para falar. Então, vamos lá, vamos tentar continuando com aquela ideia de falar sobre coisas que eu tenho visto, pensado, lido e ouvido durante essa quarentena. Alguns dias atrás eu vi um filme chamado Os Demônios, um filme do diretor inglês Ken Russell. Eu tinha feito no outro vídeo um vídeo sobre o Tommy. Tommy é um outro filme do Ken Russell. O Ken Russell tinha feito esse filme em 1971, Os Demônios, que eu vi e é um filme que eu recomendo bastante, né? É muito legal, o filme muito bom. Eu vou falar mais do filme posteriormente. E por que que eu vim aqui falar desse filme? Porque eu quero aproveitar para contar um pouco a história, a famosa história que deu o conteúdo explorado no filme, que é a história das famosas possessões de Loudun na França na década de 30 do século XVII, ou seja, mais ou menos entre 1632 e 38. Então, vou falar desses eventos um pouquinho. Né? São eventos que se tornaram muito conhecidos, na historiografia se debruçou muito sobre eles, tem bibliografia, estudo mais de historiador mesmo, o mais famoso é o do Michel de Certeau, mas tem esse livro aqui, né, do Aldous Huxley, que ele escreveu, um livro de não ficção, em que ele tenta discutir o assunto, contar a história e discutir o assunto, expõe suas teorias sobre o assunto. Esse livro aqui, Os Demônios de Loudun, eu recomendo muito esse livro, é muito legal, muito interessante. E o que tá realmente assim, o que a gente pode falar sobre essa história, né, que deu origem a esse filme, e deu origem também a uma peça de teatro, deu origem a uma ópera do compositor Krzysztof Penderecki, compositor polonês, e deu origem a outro filme polonês também, vou falar posteriormente sobre esse filme, e principalmente deu origem a esse filme do Ken Russell de 1971. O que que se passou basicamente nessa história dos demônios de Lutan? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que falar um pouco sobre o contexto, né? A gente está na França do século XVII, no auge daquilo que se conhece como assim, período barroco, né? É o momento em que a França está sendo governada pelo rei Luís XIII e governada na prática pelo cardeal Richelieu. Só para situar um pouquinho, a França passou por guerras religiosas no século anterior, não vou entrar em detalhes, mas o primeiro rei da dinastia dos Bourbons aceitou se converter ao catolicismo, aceitou o catolicismo, e isso, de uma certa forma, pacificou, entre aspas, as guerras religiosas dentro da França entre os huguenotes, protestantes, calvinistas e os católicos, né? Então, assim, nesse momento ali do século XVII, início do século XVII, você tem ainda uma tensão religiosa entre huguenotes e católicos. Loudun é uma cidade pequena, porém é uma cidade que estrategicamente era importante, e nessa cidade você tinha uma minoria de protestantes. Os protestantes, em geral, eram mais instruídos, eram mais cultos, e você tinha uma massa católica que ainda estava muito assim, ainda estava muito dentro de um contexto de catolicismo popular, ou seja, ainda não tinha sido tão doutrinada, entre aspas, pela Contra-Reforma, pelo Concílio de Trento, que também aconteceu no século anterior para dar uma resposta à Reforma Protestante. Então ainda praticava um catolicismo muito
muito popular, muito cheio de crendices, muito apegado a milagres, muito apegado a essas questões de possessão, exorcismo, essas coisas todas. Além disso, início do século XVII, você está chegando assim já mais para o final da época que foi cara que ficou conhecida na historiografia como caça às bruxas, né, na Europa. Né? Em inglês tem um termo famoso para isso, que é witch crazy, que não aconteceu na Idade Média. Tem muita gente que pensa que o auge da caça às bruxas aconteceu na Idade Média. Eu acho que as pessoas têm que entender, eu faço questão de deixar isso claro. O período que ficou conhecido como caça às bruxas não se localiza na Idade Média, se localiza na Era Moderna, em plena Renascença. Tá? Entre o final do século XV, pega o século XVI e XVII, vai terminar mesmo ali próximo ao início do século XVIII. É basicamente esse grande período que se verificou vários relatos, vários casos de bruxaria, vários casos que foram a tribunal, em geral tribunais laicos, né? Não era Inquisição, também outra coisa para não confundir, e houve muitas mortes, principalmente de mulheres, durante esse período. Né? Curiosamente, eu vou falar sobre um caso em que o acusado de feitiçaria, no caso, foi um homem. Né? É uma exceção. Né? Enfim, é claro que houve homens acusados de feitiçaria, julgados e queimados por feitiçaria, mas claro que as mulheres eram maioria, mas aqui, no caso, é um homem. O que se passou? Existia um padre jesuíta que é transferido para a paróquia da cidade de Loudun. Esse padre jesuíta, ele era, assim, tinha hábitos assim um pouco permissivos. Ele era um cara que não acreditava muito no celibato, aliás, não acreditava nem um pouco no celibato, não acreditava muito que a disciplina em relação à sexualidade fosse compatível com a vida de um jovem, e era um sujeito que, enfim, era um sujeito caracterizado como alguém sedutor, que fazia sucesso com as mulheres e que, enfim, acabou levando algumas mulheres da época para a cama mesmo. Né? Então, assim, ele, falando de modo mais grosseiro, ele transou com algumas mulheres da paróquia. Isso fez com que a comunidade ali, principalmente os homens, ganhassem um ódio mortal dele. Só para dar um exemplo, ele foi chamado para dar aula de latim para a filha de um promotor público ali da cidade, que era amigo dele, e ele acaba tendo um caso engravidando a menina, e depois, obviamente, ele sai fora, diz que não tem nada com aquilo e tudo. Então, e aí, depois disso, e depois dessa situação em que ele já era alvo de ódio ali por parte dos homens na cidade, ele casa. Ele mesmo se casa, ele celebra o próprio casamento com uma mulher que, enfim, que ele fica apaixonado, que fica apaixonada por ele. Então, enfim, tudo isso gera na cidade uma certa vontade de acabar com esse sujeito chamado Urbain Grandier. Não sei se eu já tinha falado o nome dele antes, é um sujeito chamado Urbain Grandier. Isso gera na cidade uma vontade, sabe, de vamos acabar com esse sujeito. A gente precisa acabar com esse sujeito de alguma maneira. Inclusive já tinha havido um processo por causa desse casamento e tudo. Esse processo não tinha dado em nada. E é isso. A cidade queria, principalmente os homens, queriam um motivo para se livrar desse sujeito tão perigoso, sedutor para as mulheres, tão permissivo e tudo. E calhou, né? E tudo deu certo para as pessoas que queriam acabar com ele, porque pouco antes da década de 30, os anos antes da década de 30 do século XVII, um convento de ursulinas, de madres freiras ursulinas, tinha se instalado na cidade de Loudun. Né? E a madre superiora desse convento era uma mulher chamada Joana dos Anjos, Jeanne des Anges, né? Joana dos Anjos, e
E aí tem lá, um determinado momento, a Joana dos Anjos chama o Urbain Grandier para ser o seu confessor, para ser o confessor daquele convento ali de freiras ursulinas. Ele rejeita, ele diz que não estava interessado naquilo, e a Madre Joana dos Anjos fica obcecada por ele, com muita raiva dele, por ele ter rejeitado aquele convite. Para piorar a situação, quem vai ser o confessor da Madre Joana dos Anjos era um outro padre, chamado Padre Mignon, que odiava o Grandier, era um inimigo mortal do Grandier, ele era uma dessas pessoas que queria ver o Grandier se ferrar totalmente. Então, o que começa a acontecer no convento é que as freiras começam a confessar para o Padre Mignon, né, que elas estavam sofrendo de possessão demoníaca, que elas estavam tendo visões de demônios e que esses demônios estariam sendo invocados pelo Grandier, pelo Urbain Grandier, que seria, na verdade, um bruxo que teria feito um pacto com um demônio e que estaria invocando esses demônios para possuir a alma daquelas freiras e fazer com que elas se comportassem de maneira bastante estranha, né? E aí isso começa a ser, esses relatos começam a crescer, né, e começam a ficar conhecidos na cidade e fora da cidade também. E aí você começa a ter sessões de exorcismo, eles chamam um padre exorcista para ir lá para exorcizar as freiras. Esse padre exorcista vai lá e fica fazendo as coisas mais... As descrições são muito fortes e as coisas mais inacreditáveis acontecem, né? Na verdade, isso é uma história que envolve política, que envolve religião, que envolve sexualidade. As freiras começam a se comportar de maneira extremamente estranha em relação à sexualidade. Ou seja, tem relatos de que elas fazem de tudo ali, né? Supostamente possuídas, e esse padre vai lá. Esse padre exorcista é chamado para ir lá para resolver o problema. E, enquanto isso, esses exorcismos se tornam públicos, porque eles viram frisson dentro da cidade. Então vem gente até de fora, de Loudun, para ver as freiras ali possuídas, fazendo coisas terríveis, profanando símbolos religiosos, enfim, e também atuando de forma bastante sensual, e aquilo ali vira um espetáculo público, né? Obviamente, como não poderia deixar de ser diferente, a Madre Superiora e as freiras que estavam atribuindo aquelas possessões ao Grandier, que seria o grande feiticeiro, o grande causador daquilo ali, o sujeito que teria feito um pacto com o demônio, que estaria invocando aqueles demônios para tomar conta da alma daquelas freiras e corromper a cidade inteira como consequência, acaba sendo julgado. E agora todo mundo que odiava o Grandier tem um motivo para levá-lo a julgamento para se livrar dele. O Grandier acaba sendo julgado. Para piorar a situação, como eu já falei, a França na época era governada por uma eminência parda, né, que tinha bastante prestígio, que era o ministro, né, um primeiro-ministro, que era essa figura muito conhecida do cardeal Richelieu. E o Grandier já tinha tido um problema com o cardeal Richelieu antes. Então o cardeal Richelieu já lembrava da figura do Grandier, já não gostava da figura do Grandier. Então quando o Grandier apelou lá para o cardeal Richelieu lembrou dele e lavou as mãos. Enfim, houve um processo daquele jeito, como se fazia na época, com bastante tortura e tudo, e o Grandier acabou sendo queimado, sendo morto na fogueira. Depois que o Grandier é morto, queimado na fogueira, esse padre exorcista acaba morrendo, os relatos das possessões no convento continuam, ou seja, aquilo que estava acontecendo ali no convento continua acontecendo, e aí é chamado um outro padre para tentar resolver o problema. Esse outro padre, teoricamente, fica 3 anos ainda exorcizando os demônios, principalmente da Madre Joana dos Anjos. Ele desenvolve uma relação muito direta com ela, e aí, durante esse período, ele conta que os demônios, na verdade, passaram dela para ele, e ela se curou, ela ficou realmente livre dos demônios, e ele ficou achando que estava possuído. Na verdade,
o que se sugere é que ele tenha realmente ficado louco, né? Inclusive tentado suicídio, supostamente possuído, enfim. O padre Surran, que é esse segundo padre, vai lá e fica louco, né? E o livro do Aldous Huxley é dividido em duas partes. A primeira parte do livro conta a história até a execução do Grandier. E a segunda parte conta essa história pós-execução do Grandier, dessa relação do padre Surran com a Madre Joana dos Anjos. A Madre Joana dos Anjos, depois que ela é curada, ela vira uma espécie de santa, ela vira uma mística, uma pessoa de referência, que faz viagens, escreve uma autobiografia, enfim, vira uma pessoa famosa na França, teoricamente curada da questão das possessões. Né? Enfim, essa é a história contada nesse livro aqui. E aí o que acontece? O que a gente tem aqui, na verdade? Né? Como eu já falei, uma história envolvendo sexualidade, e repressão à sexualidade intensa, envolvendo política, porque existia uma questão política em relação ao Grandier também, e de tentar pará-lo, existia uma questão política em relação também a essa questão dos protestantes. Eu não vou entrar muito nisso não, na cidade, que tem toda uma questão, e a religiosidade, as pessoas acreditarem em coisas absolutamente absurdas. Né? Coisa que, na época, você tinha homens cultos que acreditavam nessas coisas, entendeu? Bom, na nossa época que a gente vive hoje também tem muita gente que acredita em coisas surreais, então não é um privilégio daquele momento. E aí o filme, né, do Ken Russell, ele procura levar essa história para o cinema. A história que já tinha sido encenada numa peça, já tinha sido romanceada pelo Huxley, e ele leva para o cinema. E o filme é bastante polêmico. Na verdade, já foi considerado um dos filmes mais polêmicos da história. Ele parece que ficou proibido em vários países. Na Finlândia, ele chegou a ficar proibido até 2000 e alguma coisa, não lembro exatamente o ano, mas teve vários cortes e tudo. Por que isso? Porque o filme mostra, encena essas possessões de uma forma muito ofensiva para a igreja, né? Ou seja, as coisas que as freiras que estão ali supostamente possuídas fazem são muito ofensivas, porque consistem basicamente em profanação de símbolos religiosos, inclusive usando símbolos religiosos para se masturbar. Tem cenas muito chocantes ali no filme. E o filme é muito polêmico, inclusive a curiosidade, o filme é de 1971, né? E O Exorcista é um filme de 1973. O Exorcista, com certeza, se inspirou bastante no filme Os Demônios, que é muito menos conhecido, mas com certeza tirou muita coisa dali. E eu posso dizer para vocês que, em termos de profanação, em termos de coisas que ofendem a igreja, na encenação das possessões, Os Demônios deixam o exorcista no chinelo, entendeu? As coisas que o Ken Russell mostra no filme dele são muito mais bizarras e ofensivas, entre aspas, ao sentimento cristão do que as coisas que a personagem principal do Exorcista faz no filme Exorcista. A diferença é que o Exorcista é um filme de terror, ou seja, o Exorcista é um filme feito para você comprar a história da possessão. Você não precisa acreditar na possessão. Quando você vê um filme de terror, quando você vê, por exemplo, um filme do Fred Krueger, não é que você vai acreditar que o Fred Krueger existe, mas você tem que ver o filme acreditando que no filme o Fred Krueger existe e faz aquelas coisas. E o Exorcista é a mesma coisa. Ainda que você não acredite em demônio, em exorcismo, você tem que acreditar que no filme aquela pessoa está possuída realmente e aquelas coisas estão acontecendo. Esse filme do Ken Russell não é um filme de terror. Ele é um filme muito mais político e muito mais sobre religiosidade, sobre sexualidade, do que um filme de terror, porque em momento nenhum o Ken Russell leva o espectador a acreditar que aquelas possessões eram reais. Assim como o Aldous Huxley faz. Ele aqui tenta teorizar de todas as formas, mas obviamente ele não acreditava que aquelas possessões estavam acontecendo. E o diretor, Ken Russell, monta o filme dele assim. Ele não quer que as pessoas acreditem nas possessões. Não é isso que ele está querendo. Ele está querendo simplesmente contar a história, mostrando que o problema ali era muito mais um problema de histeria coletiva, de explosão de fanatismo religioso misturado à política.
Por exemplo, o Grandier ele tinha um problema com o cardeal Richelieu, ele tinha um tratado sobre celibato, ele era contra o celibato, ele tinha essa questão de ter transado com algumas mulheres da cidade, era um sujeito mulherengo, que isso também fazia com que todo mundo odiasse ele. Então se juntou todas as coisas. E o filme, de uma certa forma, mostra essa trama conspiratória de usar um evento um evento realmente bizarro de supostas possessões para condenar e acabar matando na fogueira o Urbain Grandier, né? Essa história ela ficou muito famosa porque ela aconteceu ali já no período tardio desse período de caça às bruxas que eu falei, e acabou servindo muito para que os iluministas que vieram anos mais tarde, né, criticassem a igreja. Isso virou meio que um caso paradigmático para que se atacasse a igreja. Olha como a igreja é ridícula, olha como a igreja mata as pessoas, olha como a igreja é violenta, olha como a igreja é irracional. Ou seja, virou um caso paradigmático, por isso que ficou tão famoso e por isso que acabou virando um produto cultural em diversas formas, né? Além do filme Os Demônios, do Ken Russell, tem um outro filme polonês que eu recomendo também, de 1962, chamado Madre Joana dos Anjos. Esse filme é bem diferente do filme do Ken Russell, que é um filme muito estilizado, ele é anacrônico de propósito, nos cenários, tudo. É um filme bem louco, bem livre, você tem que ver com a cabeça aberta. Esse filme de 62, ele conta a história da relação da Madre Joana dos Anjos com o Padre Surran depois da execução do Grandier. Então, seriam os eventos que acontecem depois da execução do Grandier. O filme do Ken Russell termina com a execução do Grandier. Esse filme polonês eu recomendo também, Madre Joana dos Anjos. É muito bonito, é um filme também que tem diálogos excelentes, tem uma fotografia linda, ele é mais sóbrio, ele é muito mais tenta ser muito mais fiel historicamente ao caso, tem uma atmosfera assim ali de mais opressiva, ele lembra um pouco a estética do Bergman no Sétimo Selo e tudo. É um filme que eu também recomendo. E assim, a gente falar desse assunto, eu acho que tem muita coisa para falar desse assunto, enfim, não dá para fazer um vídeo tão grande, teria muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que talvez o que fique mais como conclusão dessa história é que muita gente acha que esse período, século XVII, o período em que o teatro floresceu na França, um período até de uma certa permissividade sexual das classes, das elites, da nobreza, um período que é associado ao teatro, um período barroco, né? Todo mundo acha que esse período é um período de avanços, né, culturais, intelectuais, científicos, é o período ali da chamada Revolução Científica e tudo. E, na verdade, a gente tem que saber que períodos de grandes inovações técnicas, culturais, intelectuais, convivem com barbáries e fanatismos e coisas terríveis da mesma forma. Por exemplo, existe um outro historiador muito, muito conhecido, que eu adoro, que é o Jean Delumeau, que é um historiador especialista no período da Renascença. E o Jean Delumeau, ele escreveu esse livro aqui, que é um livro também imperdível, eu recomendo, tem uma edição da Companhia das Letras de bolso, que é baratinho, História do Medo no Ocidente, que é um livro que ele vai basicamente contar o outro lado da Renascença, porque a gente associa a Renascença a progresso técnico, científico, intelectual e artístico. E aqui, na verdade, ele vai falar desse outro lado. Ele vai falar da histeria, ele vai falar das caças bruxas, ele vai falar de fanatismo religioso, ele vai falar de misoginia, de antissemitismo, só de coisas assim, do outro lado daquilo que a gente entende como algo que está caminhando, que está progredindo, né? Na verdade, a ideia de progresso é muito questionável. Então, serve justamente para isso. O período de caça às bruxas aconteceu na Era Moderna, justamente no mesmo período em que a Renascença estava acontecendo. O período de maior histeria aconteceu paralelamente a todo aquele desenvolvimento artístico e intelectual do período. Então, assim, as coisas conviviam, né? E mesmo na Idade Média, que costuma ser associada a um período muito obscuro, você tinha, de um lado, coisas intelectualmente, culturalmente muito avançadas e interessantes, convivendo
coisas bárbaras também. Então você tem as duas coisas convivendo em todos os períodos, inclusive no período que a gente está hoje. No período que a gente está hoje, a gente vê, a gente está no século 2020, no século XXI, e a gente vê coisas na televisão, às vezes, principalmente ligado a algumas igrejas e tudo, que parecem essa histeria coletiva aí que eu estou contando, que aconteceu em 1632. O Bodin foi executado em 1634. Então, na verdade, em todos os períodos históricos, você tem a convivência de avanços culturais e intelectuais com violência e estupidez. Não é um privilégio da Idade Média, não é uma coisa que aconteceu só na Idade Moderna, e ainda acontece hoje. Né? Então, assim, hoje as pessoas não são queimadas na fogueira, isso realmente não acontece. Mas, por exemplo, você vê nesses programas tipo da Igreja Universal, principalmente, exorcismos ali sendo praticados, coisas assim coisas bem que assim, são para uma pessoa relativamente culta e que tem estudo, que tem instrução, aquilo ali é basicamente uma coisa muito totalmente absurda, né? Então é interessante falar desse caso. É um caso que me interessa muito, eu me interesso muito por esse período da história, eu me interesso muito por esse caso. E aí, como eu vi o filme recentemente, eu não tinha visto o filme recentemente, eu quis trazer essa história aqui, contar um pouquinho dessa história para vocês e tentar despertar o interesse sobre o filme, sobre o livro do Huxley e sobre um pouco deixando um pouco essa reflexão de que todo período convive com algum avanço intelectual e, ao mesmo tempo, com muita violência, com muita estupidez, com muita ignorância, com muito fanatismo. Né? Essa convivência existiu na Renascença, essa convivência existiu no período da caça às bruxas, essa convivência existiu no período em que houve esses casos de possessões demoníacas, supostamente demoníacas em Ludã, e essa convivência existe hoje. Bom, o vídeo ficou um pouco grande, mas o recado era esse, gente. Boa noite, obrigado aí. Continuem me dando feedback, dizendo o que vocês acharam. Por favor, eu preciso saber como esse meu novo hobby, essa minha nova empreitada aí de gravar vídeos e me comunicar com as pessoas sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou lendo, como é que isso está indo. E eu prometo que vai ser, eu vou tentando melhorar a fluência, vou tentando editar, daqui a pouco vou editar, enfim, vamos sempre o feedback é legal. Se puderem se inscrever no canal, se puderem dar uma curtida, ainda que vocês não tenham gostado, deem uma curtida só para dar uma moral, que assim a gente vai melhorando esse trabalho, tá? É isso, gente, que eu queria falar hoje com vocês. Boa noite a todos, feliz Dia das Mães e fiquem em casa, como todo mundo sabe, porque isso tudo vai passar. Um abraço a todos.